Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família e todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem, uma palavra diretamente de Deus para você. E eu creio que nesta noite, neste momento, Deus ele vai abençoar a sua vida, trazer luz, alegria ao seu coração. A palavra de Deus, meus irmãos, no livro de Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9, isso mesmo. O profeta Jeremias, ele traz um ensino aqui por revelação do Espírito Santo, onde diz a palavra de Deus, preste bem atenção, onde está se referindo-se ao povo de Deus. Isso mesmo, é uma exortação, um ensino, uma repreensão. E ele diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo ou conhecer? Meus irmãos, em todas as passagens da Bíblia, nós chegamos ao entendimento, a palavra, as escrituras, elas deixam claro isso mesmo, que o coração do homem é enganoso, e é do coração do homem que surgem todos os pecados que não agradam a Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 15, no versículo 19, Jesus ele disse: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Meus irmãos, do coração do homem é que surge o pecado, isso mesmo, que desagrada ao Senhor. Antes mesmo de qualquer pecado, isso mesmo, ou ação ser praticada, isso mesmo. O coração do homem, ele já está doente por causa do pecado. E ainda, meus irmãos, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Por isso que nós não devemos, meus irmãos, seguir os instintos, isso mesmo, dos nossos corações. Não podemos, meus irmãos, seguir isso mesmo, os desejos do nosso coração, porque o nosso coração ele é mau e ele é corrompido pelo pecado. Mas nós devemos, meus irmãos, orar, pedir um coração transformado, buscar o discernimento, como está escrito em 1 Coríntios 11, onde Paulo, meus irmãos, a igreja de Corinto, ele, meus irmãos, pede para que a igreja examine-se a si mesmo, isso mesmo, examinar o homem, pois a si mesmo. E nós devemos constantemente examinar o nosso coração, para que nós possamos enveredar em caminhos errantes, em caminhos, meus irmãos, que não agradam e irão, meus irmãos, causar grandes prejuízos espirituais e problemas nas nossas vidas, por causa, meus irmãos, da doença que está no coração do homem, que é o pecado. Isso mesmo, toda a humanidade, isso mesmo, tem uma doença chamada pecado que está no coração do homem. E nós não devemos, meus irmãos, seguir, mas nós devemos, meus irmãos, primeiro compreender que temos um coração pecaminoso e que precisamos da graça de Deus, da transformação do Espírito Santo, e não podemos deixar, meus irmãos, seguir os instintos e os desejos do nosso coração, mas pedir a graça de Deus, que o Senhor transforme, que o Senhor nos purifique, nos limpe, isso mesmo, de todo sentimento, pensamento, isso mesmo, que não provém da vontade e da palavra de Deus. No livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 1, Tiago, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, ele disse: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Isso mesmo. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? As guerras, as pelejas,
Surge, meus irmãos, primeiramente dentro do coração, isso mesmo, pelas vaidades, isso mesmo, os ciúmes, as invejas, as iras, e estas coisas estão aonde? No coração do homem, isso mesmo, todo sentimento, isso mesmo, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e tantas outras coisas mais, estão aonde? Estão dentro do coração do homem. E é tanto que Tiago disse: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Se você olhar os jornais, os noticiários, você vai ver guerras, isso mesmo, guerras diversas que a gente tem visto, guerras civis, políticas e tantas outras coisas mais. E se você olhar e observar, você vai ver, meus irmãos, que todas estas coisas é por causa de uma doença. E esta doença se chama-se o pecado que está no coração do homem. Isso mesmo, onde está o orgulho, a vaidade, a soberba, os maus pensamentos, isso mesmo. E daí surgem os furtos, os falsos testemunhos, a prostituição, as blasfêmias e tantas outras coisas mais que desagradam ao Senhor. Isso mesmo. Por isso, meus irmãos, que no livro de Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9, a palavra das Escrituras diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. No Salmo 66, o salmista ele disse isso mesmo: me faz conhecer o meu pecado que está escondido no meu coração, para que os céus e a minha oração não seja oculta aos teus olhos. Isso mesmo. Olha que oração mais sincera do salmista, onde ele pediu ao Senhor que o Senhor conhecesse e o mostrasse e não deixasse que nada ficasse escondido dentro do seu coração. Isso mesmo. E como está escrito no livro de Tiago, meus irmãos, muitas dessas coisas, meus irmãos, têm trazido problemas. Isso mesmo. É tanto que ele disse: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? O coração do homem, meus irmãos, há uma guerra constante. Isso mesmo. Pela vaidade, pela cobiça, pelo poder, isso mesmo. Pelo pecado, meus irmãos, que está dentro do coração. Isso mesmo. E aí, meus irmãos, o ser humano não pode se deixar se induzir, ser conduzido pelos seus desejos que está no seu coração, mas buscar constantemente que o Senhor transforme, limpe, purifique o seu coração. Você não pode deixar que o seu coração ele se torne, meus irmãos, cauterizado, isso mesmo, pela doença do pecado, e que você não tenha mais ciência do que está guiando e conduzindo a sua vida. Há uma cegueira muito grande que está no mundo, onde as pessoas têm seguido o pecado que está no seu coração e nela mesmo reconhece a vida errônea, errada que ela está seguindo. Mas que o Espírito de Deus, neste momento, traga à luz isso mesmo, e possa trazer sensível ao seu coração, aos seus pensamentos, a vida que Deus ele espera de você, de cada um de nós, uma vida transformada, uma vida, meus irmãos, debaixo da obediência e do ensino da palavra de Deus. Por isso que nós devemos pedir ao Senhor: Senhor, me dá um coração puro, limpo e transformado. Você não pode deixar isso mesmo, que o pecado ele engane você. Você não pode deixar isso mesmo, que o seu coração ele te engane, como a palavra mesmo diz: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Isso mesmo, enganoso. Por isso que nós devemos, meus irmãos, conhecer a palavra de Deus. Ah, meu coração diz isso, ou imagina, ou pensa isso, mas está de acordo com a palavra de Deus? Qual é o sentimento, isso mesmo, que rege a sua vida? Isso mesmo. Por isso que nós devemos, meus irmãos, orar, pedir que o Espírito Santo entre dentro de cada um de nós, e que os dons e os frutos do Espírito Santo, que é o amor, a paciência, o perdão, a bondade, a misericórdia
Isso mesmo. E tantas outras coisas mais, os frutos do Espírito Santo, a mansidão, a fé, estas coisas que possam reger, que possam guiar a nossa vida, que possamos ser transformados, isso mesmo, transformados pelo poder do Espírito Santo. E primeiro você tem que receber Jesus Cristo no seu coração, entregar a sua vida, reconhecer isso mesmo, que você precisa ser liberto, transformado, restaurado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Devemos ter esta ciência, esta consciência diariamente e deixar que o Senhor, Ele guie, Ele conduza a nossa vida. Nós não podemos deixar, meus irmãos, que nada nos engane. Não podemos deixar, meus irmãos, que nós venhamos ser enganados pelo nosso próprio coração, achando que estamos enveredando pelo caminho certo, enquanto, meus irmãos, estamos em um caminho errôneo, um caminho desagradável ao Senhor, um caminho, meus irmãos, que não tem trazido os frutos, isso mesmo, dignos de arrependimento, dignos, meus irmãos, do amor e da graça de Deus. Amém, meus irmãos? Eu quero orar pela sua vida neste momento, isso mesmo, e que o Senhor, Ele possa conduzir a sua vida, a sua casa, isso mesmo, e todos os seus caminhos. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento eu oro, Senhor, pelos teus filhos, pelos teus servos, por esta pessoa que está nos ouvindo, Senhor, em todos os lugares. Que haja cura, libertação, transformação. Que o coração dela seja limpo, transformado agora, Senhor. Ela possa, Senhor, receber agora os frutos do teu Santo Espírito, possa ser revestida pelo teu poder. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, se existe alguém doente, cansado, sentindo dores no seu corpo, se alguém existe, Senhor, desanimado, triste, sem coragem, sem ânimo, sim, meu Deus, que agora pelo teu poder, Senhor, o teu Santo Espírito, possa, Senhor, ela ser livre, liberta, restaurada, curada, que haja força, coragem, que o coração dela seja purificado de todo sentimento que não te agrada, que o teu sangue, Senhor, que foi derramado na cruz, possa cobrir, Senhor, todos os pecados, trazer vida, alegria e paz para esta pessoa. Senhor, nós oramos agora, e eu declaro pelo teu nome, em nome, isso mesmo, de Jesus Cristo, sim, Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho, que a luz, Senhor, do Espírito Santo possa brilhar na vida desta pessoa, brilhar nos caminhos dela, na casa e na família dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo, que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida. Fiquem todos na paz, que o Senhor te abençoe. Eu amo vocês, tá? Se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, isso vai ajudar muito para que possamos estar alcançando mais vidas. Eu quero estar em oração constantemente pela sua vida. Eu amo vocês.